Graça e paz, meus irmãos da graça, e também os irmãos que ainda não conhecem a graça de Deus, não se desprendeu do jugo da religião, mas ainda vive sobre este jugo colocado pelos homens. Mas o nosso Salvador, Cristo, ele disse nas suas palavras, no capítulo 11 de Mateus: Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Cristo é um jugo suave e leve, porque aquele fardo que o povo estava cansado já, que era o fardo da lei, Cristo veio para colocar agora mandamentos, mas mesmo os mandamentos para quem seguia os mandamentos, mas com condições diferentes. Na graça, se a pessoa não conseguisse cumprir aquele mandamento, a graça acobertava ele, porque já não era mais pelas obras da lei, mas pela graça. Veja a mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando, que ali os homens levaram aquela mulher à presença do mestre para apedrejá-la. Mas e lá, quando cercaram ela para fazer a execução, que era o mandamento da lei, disse: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Bom, os judeus estavam realmente cumprindo ali a lei, mas para eles cumprir aquela lei, na vida daquela mulher, executar a lei, né, na vida dela, não tinha que também executar a lei na vida deles? E eles só estavam querendo executar a lei na vida dos outros. Assim é bom demais. Assim é muito fácil cumprir a lei, né? Na vida dos outros. E isto foi o que eles estavam fazendo. Corrigindo o erro dos outros, foi aquilo que o Messias falou. Que alguém queria tirar o argueiro do olho do irmão, tendo uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois tira o argueiro do teu irmão. E isso era as mal observação da lei pelos religiosos. E Cristo, ele veio para corrigir todas essas coisas. Então, eu quero falar nesta noite sobre a palavra arrebatamento. Apesar de só ter a palavra arrebatamento, que aponta que haveria um arrebatamento, só lá em
Foi o apóstolo Paulo quem falou lá em Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, né? E aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, nós lemos aqui, eles se baseiam que Jesus disse que ia arrebatar. No capítulo 14, versículo 1, quando a gente questiona que não vai ter mais arrebatamento, eles vêm logo para aqui. João 14, 1. Mas é isso? Está falando de arrebatamento? Vamos ler, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui está aqui a palavra, né, que leva o povo a dizer aqui que isso aqui falava do arrebatamento. Está dizendo aqui que voltaria outra vez e levaria para que onde ele estivesse, eles estivessem também. Essa expressão aqui, levarei, porque quando ele voltou, ele não levou consigo todos aqueles que estavam prontos? Não é a mesma simbologia do encontro das 5 virgens prudentes com o esposo, que ali entrou na festa das bodas com o noivo, e as nécias perderam aquela oportunidade. Também isso não falaria do reino do Messias, né? Quando ele estabeleceu o seu reino. Então aqui nós podemos observar nessa palavra que ele estava dizendo que se ele fosse preparar lugar, e se ele for, ele disse, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque muitos irmãos às vezes pregaram que este lugar estava sendo preparado lá no céu, na cidade, né? Lá no céu Deus estava preparando essas moradas para a igreja, para todos os irmãos. E ele, quando preparasse, aí vinha para levar aqueles que também aqui na terra tinha preparado o lugar. Veja, duas interpretações erradas em cima de um assunto. Porque Cristo estava dizendo, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Mas não foi lá no céu. Este lugar no céu já estava preparado desde a fundação do mundo, não diz a palavra? Capítulo 25 de Mateus, vinde, bendito de meu Pai, posso ir por herança, né? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali, a palavra ali já está tudo pronto, tudo preparado. Essa preparação aqui que ele estava falando era a preparação da sua morte, lá na cruz, quando ele sobe ao madeiro. E ali, quando ele dá o brado,
e entrega o Espírito ao Pai, né? Ali estava preparado o lugar. Quando ele diz tudo está consumado. Pronto. Ali estava pronto o lugar para todos. Todos aquele que cresce nele, este lugar estava preparado nele, na sua morte. Porque era necessário que ele vencesse a morte. E ele venceu, ressuscitou, destruiu a morte, né? E então esse lugar foi preparado para todos. Dali por diante não tinha mais que alguém disse, não, ele está preparando. Não, não, estava pronto. O lugar estava pronto. Foi na cruz que ele preparou este lugar para aqueles que crescem. E nós, falando nessas palavras de arrebatamento, então não há, quando a gente fala para os irmãos, eles vêm e nos apresentam esses assuntos. Apresenta lá quando os varões Galileu estava olhando para o alto e ao lado dele se puseram 2 anjos e ali eles falaram para os discípulos, varões Galileu, porque estás olhando para o alto, esse Jesus que viste subir para o céu, há de voltar, assim como para o céu o viste subir, ou viste ir. Ela não estava falando aqui de arrebatamento, e sim da sua volta que ele subiu em nuvens e desceria em nuvem, como fala a sua palavra, ele mesmo falando, que desceria em nuvem, e essa nuvem de glória seria também trazendo o juízo para o seu povo, para aqueles que não creram nele, foram rebeldes, passar por aquela grande tribulação. Todos quanto não tiveram, não creram nele, passaram por esta grande tribulação. Então que alguém diz aí que vai ter um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, de forma nenhuma. A grande tribulação teve e muitos cristãos que estavam ali esperando a volta gloriosa do Messias, passaram por essa tribulação, sofreram essa perseguição. Porém, aqueles que estavam atentos à palavra do Messias, quando Jerusalém foi cercada, que ali é onde começou a grande tribulação, eles fugiram de Jerusalém, fugiram para os montes, para os campos, como Cristo orientou. Eles não ficaram na cidade. Aqueles que ficaram, depois que a cidade foi cercada, muito foi as mortes que houve dentro, morreram queimados, morreram pela espada, morreram pela fome, isto em 70 depois de Cristo. Não foi na guerra de Adolf Hitler, não foi nesta guerra que houve, essa rebelião de 70. Tinha que acontecer aquela rebelião para se cumprir as palavras que o Messias disse que ia acontecer. Hoje esse mundo segue desta maneira como está acontecendo, e uns dizem que começou a grande tribulação, depois agora é a vinda, para de novo, agora é o juízo, para de novo, o anticristo já fez o acordo de paz, depois
revogado, não foi o anticristo, foi, foi a ONU, foi os palestinos, e aquela agonia, porque quer que se cumpra profecias que Deus falou por intermédio do profeta Daniel, que já havia se cumprido antes mesmo do Messias vir, antes do Messias vir para Israel, antes de Cristo nascer. Essas profecias, 90% das profecias de Daniel já havia se cumprido. E agora eles ficam com isso, que vai se cumprir, que tem que se levantar um homem vil, que vai fazer um acordo de paz com os israelitas e depois vai quebrar a paz. É tudo mentira isso. É tudo a forma enganosa da religião. E vai dando certo, porque há uma aparência, né, que vai acontecer isso. Mas não é de forma nenhuma. Não é de maneira nenhuma. E está aí agora. Outros dizem que agora é a angústia de Jacó. Quer dizer que agora é a angústia de Jacó. No ano 70, quando morreu milhões de judeus, quando a população era bem menor, não foi a angústia de Jacó, não. Jacó ficou sorrindo naqueles dias, vendo seus filhos devorados à espada, a fogo, consumidos, todos sendo mortos. Ali, não foi a angústia de Jacó, não. Todo aquele sofrimento, aquelas coisas que eles passaram em 70, que correu rios de sangue pela cidade, pelas ruas de Jerusalém. Ali não foi a angústia de Jacó. A angústia de Jacó é agora, porque muitos estão pegando o coronavírus e morrem alguns deles. Aí é a angústia de Jacó. E aqui no nosso Brasil, está aí os homens fazendo suas confusões, né? Para abrir seus templos religiosos, suas igrejas, e o resultado está aí, descendo muito a sepultura. Por que isso? Aí bota lá, uns colocam lá, fim dos tempos. E aquele fim de tempo que houve na Bíblia, aquilo ali foi o quê? Foi o fim dos dias ali, meu amigo. Foi o fim dos tempos que Cristo falou, que era para se cumprir tudo que estava escrito e se cumpriu ali. Hoje, algumas coisas têm só a aparência daqueles dias, mas não é. Porque a briga que Cristo falou lá seria de espada. As pessoas eram mortas à espada e não em metralhadora, em arma, essas armas venenosas. De forma nenhuma, não era assim. As mortes nas guerras lá era cavalo, espada. Leia, você lê Apocalipse, você vê como que seria o fim. E essas coisas hoje não existem mais. Meu amigo, abra os olhos. Cristo já voltou. Aqueles que era dele, ele já levou e já reina com ele em glória. Graça e paz para todos, em nome do nosso Deus, aquele que reina para todo sempre. Amém.